soldagem é o processo de junção de materiais, principalmente metais, mais importantes em uma indústria. A sua aplicação vai desde pequenos componentes eletrônicos até grandes estruturas. Existem vários tipos de soldagens. Para cada uma, é necessária uma seleção do processo adequado para a aplicação. No processo de trabalho do soldador, temos várias composições de sólidos na solda, incluindo metais como ferro, manganês, alumínio, cromo, chumbo, níquel, elementos radioativos que estão no estado sólido e óxido de manganês, fluoreto de hidrogênio, óxido de nitrogênio e outros que estão em estado gasoso. Estes agentes químicos fazem parte do processo e o trabalhador precisa ser conscientizado sobre esses riscos e utilizar os equipamentos necessários para minimizar essa exposição. Para que possamos minimizar os riscos e a exposição deste trabalhador, é preciso que ele utilize todos os dispositivos e os recursos necessários para uma prática profissional segura. Assim, os EPIs para os riscos a que este trabalhador está exposto são máscara de proteção para fumos, máscara de solda, aventais, mangas e casacas, luvas de cano alto, toucas de algodão e óculos de proteção, botas de segurança, protetor auricular e o EPC, ventilação local exaustora. Um dos riscos físicos mais comuns e que mais incomodam os trabalhadores é o calor excessivo. Esse tipo de risco físico engloba uma gama gigantesca de problemas e prevenções que devem ser tomadas para garantir a saúde e o bem-estar dos trabalhadores. As indústrias são as que mais trabalham com o calor, principalmente as indústrias metalúrgicas, que para fabricar e moldar o metal precisam de fornalhas e maçaricos dos mais potentes possíveis. Para que possamos minimizar os riscos e a exposição desses trabalhadores, é preciso que ele utilize todos os dispositivos e recursos necessários para uma prática profissional segura. Roupas com tecidos leves podem ajudar a reduzir a sensação de calor e facilitar a transpiração. O algodão não é necessariamente um tecido leve, porque pode estar presente em roupas mais grossas. Apesar disso, quando uma peça é feita integralmente de algodão, deixa a pele respirar, uma vez que o algodão não retém o suor. Como estamos tratando sobre o risco físico, neste caso o calor, é importante que o ambiente de trabalho conte com um sistema de exaustão. Imagine uma pessoa que necessita de um serviço de pronto atendimento. Ela chega à unidade e faz o seu primeiro contato com o recepcionista, que é responsável por cadastrar o paciente, fazer os devidos registros do convênio de saúde e descrever seu estado de saúde. Dependendo da estrutura física da unidade, o trabalhador da recepção estará diretamente em contato com as pessoas doentes que procuram o serviço de saúde. Alguns locais contam com barreira de isolamento, que é uma estrutura de vidro que separa e protege o trabalhador da possibilidade de transmissão de doença. Essa é uma medida protetiva eficiente para a redução da exposição a vírus e bactérias que podem ser transmitidas no contato com o doente. Como medida de proteção e redução de exposição ao risco, o recepcionista ficará atrás do vidro que isolará o contato direto com o paciente. Quanto ao profissional que recebe o paciente no momento do atendimento, sendo ele o próprio profissional de saúde, estará devidamente preparado e utilizando os equipamentos necessários, como jaleco e máscara, e com asepsia, que é a lavagem de mãos e a utilização do álcool gel devidamente realizada. As medidas preventivas têm um papel fundamental para a proteção dos trabalhadores, não é mesmo? Além dessas medidas, o mapa de risco também é uma maneira eficiente de proteger os funcionários, mostrando claramente os riscos que o ambiente de trabalho pode apresentar. Para construir o mapa, é preciso estudar a empresa de forma efetiva, para, assim, chegarmos a um diagnóstico sobre o risco de cada setor.
A partir de uma planta baixa de cada seção, são levantados todos os tipos de riscos, classificando-os entre os seguintes graus: pequeno, médio e grande. Para o mapa de risco, os riscos são divididos em 5 grupos, porém, neste momento, abordaremos apenas 3 deles, que são os químicos, físicos e os biológicos, classificados pelas respectivas cores, vermelho, verde e marrom. A proposta é de que os funcionários do setor em que o mapa será elaborado façam a seleção apontando os principais riscos da respectiva unidade. Na planta da seção, exatamente no local onde se encontra o risco, uma máquina, por exemplo, deve ser colocado um círculo do tamanho avaliado e na cor correspondente ao grau de risco. O mapa de risco apresenta medidas que servem como um aliado na luta contra os altos índices de acidentes de trabalho, além de contribuir significativamente para a redução das doenças, porque permite uma conscientização dos perigos apresentados por parte de todos os envolvidos. A realização do mapa de risco é uma das atribuições da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, que após ouvir os trabalhadores de todos os setores, deve realizá-lo com a orientação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, o SESMIT. Para sua elaboração, é importante ter uma planta do local, mas se não houver condições de consegui-la, isso não deverá ser um obstáculo, pois pode-se fazer um desenho simplificado, um esquema ou um croquis do local. Mas quais etapas são necessárias para construir um mapa de risco? Primeiramente, precisamos reunir as informações suficientes para identificar os riscos do local de trabalho. E para que você possa obter subsídio para o desenvolvimento do mapa de risco, a troca e a divulgação de informações entre os trabalhadores são fundamentais para estimular a participação nas atividades de prevenção. Outro ponto importante é conhecer o processo de trabalho, do ambiente e dos setores que compõem a empresa. As informações sobre o número de funcionários, sexo, idade, treinamentos profissionais e de segurança e saúde, jornada de trabalho, os instrumentos e materiais de trabalho e as atividades exercidas naquele ambiente devem estar claras. Ao conhecer o ambiente e o processo de trabalho, teremos condições de identificar os riscos existentes no local analisado e ainda especificar os agentes como, por exemplo, químicos, físicos ou biológicos. Após todas essas etapas, teremos condições de identificar quais medidas preventivas existentes e sua eficácia para os riscos a que o trabalhador está exposto. Entre elas, medidas de proteção coletiva, de organização do trabalho, de proteção individual e de higiene e conforto. Isso foi apresentado anteriormente nos setores de soldagem e na recepção hospitalar, onde implantamos melhorias necessárias para a saúde e segurança dos trabalhadores. Mas, para obter todas essas informações, podemos contar com uma boa entrevista, utilizando um instrumento apropriado para descobrir as queixas mais comuns entre os funcionários expostos aos mesmos riscos, assim como identificar as doenças profissionais já diagnosticadas e as causas mais frequentes de ausência no trabalho. O levantamento dos registros previamente realizados na empresa também contribui com informações e dados necessários para o desenvolvimento de um adequado mapa de risco, como é o caso do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA. Assim, temos condições de colocar todas essas informações coletadas no papel. Chegamos ao fim da nossa videoaula. Nela, apresentamos aspectos que auxiliam na identificação dos riscos físicos, químicos e biológicos. E, principalmente, visualizamos a importância de realizar o reconhecimento desses riscos para incluir medidas de controle. Vimos também que os riscos físicos se apresentam em formas de energia, como ruídos, radiações ionizantes e não ionizantes, temperaturas extremas, como calor e frio, vibrações, umidade e pressões anormais. Os riscos químicos estão ligados a substâncias químicas que oferecem perigo à vida dos trabalhadores que estão trabalhando direta ou indiretamente, com a grande possibilidade de um determinado trabalhador
sofrer algum prejuízo na manipulação dos produtos químicos, podendo causar-lhe danos físicos ou prejudicar a sua saúde. Os riscos biológicos estão ligados à exposição a micro-organismos patogênicos, que são aqueles que causam infecções crônicas ou agudas, parasitoses, reações alérgicas, entre outros. Também foram apresentados diferentes ambientes de trabalho e a relação deles com a saúde e a segurança, e as medidas protetivas necessárias para manter a integridade física dos trabalhadores de cada um dos setores explorados. Nessa unidade curricular, apresentamos apenas 3 riscos, seguindo o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA, previsto pela NR9. Os outros riscos, ergonômico e de acidente, serão trabalhados ao longo da próxima unidade curricular. Esse programa e normatização, PPRA, considera como risco ambiental os agentes físicos, químicos e biológicos existentes no ambiente de trabalho, que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade de tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Nosso intuito, até aqui, foi de trazer propostas para que a empresa e os funcionários trabalhem em conjunto para identificar, evitar ou controlar situações que exponham o trabalhador a riscos diretamente relacionados ao seu ambiente de trabalho, bem como acrescentar recursos como mapa de riscos, EPI e EPC adequados para promover a saúde e a qualidade de vida dos trabalhadores. Espero que você tenha gostado desse nosso encontro e tenha se motivado para compreender cada vez mais o universo da prevenção. Afinal, o técnico em segurança do trabalho é um dos profissionais que ajudará a implementá-la nos ambientes de trabalho. Obrigado por participar desse encontro e até a próxima videoaula.